Bom dia, seja bem-vinda à nossa primeira reunião aqui, encontro do Clube do Livro, para fazer as análises, os estudos do Quebrando o Hábito, do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Hoje nós estamos no dia 10 de outubro e em torno de 6 da manhã no Brasil, aqui na Alemanha já 11 da manhã, e eu estou junta aqui de outras mulheres que estão aqui nessa call para a gente discutir esse livro que, olha, gente, tá me fazendo pensar muito. Gostei, estou gostando bastante. Para você que está assistindo, se você não faz parte do Clube do Livro, o link está aqui na descrição do vídeo para você participar. É um grupo 100% gratuito e a cada 15 dias a gente faz os encontros aqui pela nossa comunidade. Bom, vamos lá, gente. O que eu fiz uma análise aqui, primeiramente, tá? Ali mais ou menos até as páginas 110 do livro, tá? Principalmente capítulo 1 e 2. Ok? Então, ele começa o livro, gente, trazendo a realidade quântica. E ele associa, tá? Ele faz uma associação entre a física quântica, deixa eu ver o que eu anotei aqui, epigenética e o ensaio mental, que é a neuroplasticidade. Então, ele usa essas três áreas de conhecimento para que a gente entenda como a gente pode mudar, como o nosso pensamento pode mudar a nossa vida. Então, no livro, ele vai trabalhar, ainda não terminei de ler, mas já dá para a gente perceber que ele vai nos mostrar como as nossas crenças, como o nosso passado, como os nossos pensamentos enraizados estão nos impedindo de avançar. Então, ele traz para a gente como mudar esses pensamentos que estão enraizados, vai provavelmente mudar a nossa vida. Então, ele começa o livro explicando essas três áreas que ele usa como embaseamento para nos explicar que é possível mudar a nossa realidade através da nossa forma de pensar. Então, ele fala da neuroplasticidade, que eu vou chamar aqui de ensaio mental, que quer dizer, né, a gente repetidamente imaginar a execução de uma ação ou de um novo estado do ser, que faz com que os nossos circuitos cerebrais se organizem para refletir esse objetivo. Porque o cérebro, ele não distingue entre uma experiência na realidade física e imaginada, tá? Então, ele entende quando a gente está imaginando que o evento já ocorre. Então, as células, as sinapses neurais, elas começam a se organizar para a gente agir desse jeito. Eu estava até olhando um vídeo essa semana do Elton Euler, algumas de vocês que nos acompanham aqui, muitas estão na Aliança Divergente, e ele falava no vídeo, se você já consegue imaginar, é porque já está no teu caminho, ele chama de teia, né? Então, por isso que, e eu sou a prova viva disso, e por isso que eu estou estudando isso, algumas coisas eu tenho muita dificuldade de imaginar. Eu tenho uma dificuldade bem grande. E deve ser porque eu ainda não acredito de verdade. Por isso que eu não consigo imaginar. Então, quando a gente consegue imaginar de verdade, com emoção, juntar a emoção do nosso coração, que é o que traz o magnetismo, sentir essa sensação é porque a gente consegue alcançar.
Então, a gente tem, isso é treinável. O bom é que isso é treinável. Então, claro, né, gente, eu quero trazer um ponto muito importante. Por exemplo, é treinável, mas tem aquele ponto. Eu vou lá imaginar e não faço nada quanto a isso. Nada cai do céu, né? Então, se a gente, por exemplo, pensa em, eu quero ter, eu quero ser milionária. Vamos lá, o pensamento é, eu quero ser milionária com meu próprio negócio. Aí tá, eu começo a imaginar, só que daí eu não me mexo nada, eu não tomo nenhuma ação para, não começo a pesquisar quais que são as formas de empreender, qual que é, como que eu tenho que estudar marketing digital, eu tenho que fazer X, eu tenho que fazer Y. Não cai do céu. Por isso que tem muita gente que fica no campo da imaginação, aí vira sonho, né, gente? Vira delírio. A gente pode sonhar, mas aí a filosofia fala que a gente tem uma linha tênue entre a fantasia e o que a gente realmente quer. Então, a gente não pode ficar só fantasiando, a gente tem que ir para ação. Claro que quando a gente começa a ensaiar, naturalmente fica mais fácil agir, tá? Beleza? E daí ele fala da física quântica, que esse ensaio mental pode produzir um efeito físico quantificável no corpo, tá? Então, por exemplo, no momento que a gente começa a imaginar, a gente começa a focar naquilo, e ele traz lá o exemplo do Newton e o outro físico, que eu esqueci o nome, que é da física quântica. Se alguém lembrar ali no que ele fala no livro, eu não me lembro o outro físico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não Mas li ele essa parte ainda, mas não é o Neville Goddard? Ele fala muito sobre isso. é o Albert Einstein, né? Ah, o Então, Einstein. isso, né? Então, é o paradigma clássico ao quântico, né? Então, tu tinha lá o cara que falou que a maçã caiu, que eram os físicos clássicos. E aí veio Albert Einstein e demonstrou que energia e matéria são intercambiáveis, que depende da para onde a gente está olhando. Daí ele fala muito, né, do efeito observador, que é aquilo que em desenvolvimento pessoal a gente ouve muito. Se tu focar no problema, vai vir mais problema. Então, para onde a gente está olhando, a gente aumenta aquilo. Então, isso ele explica no início do livro, ele usa muito alguns estudos, a física quântica, a epigenética, fala da neuroplasticidade para nos provar, porque ele tem, né, ali uma sequência no livro, ele quer primeiro provar para a gente que a gente tem esse entendimento, e, por exemplo, eu que sou uma pessoa muito racional, por que que eu decidi. Aí, só para vocês entenderem, até dividir com vocês um pouquinho da minha história. Por que que eu decidi ir estudar e estou indo mais a fundo nisso? Porque, apesar de eu acreditar, eu sou uma pessoa tão racional e eu estou trabalhando isso dentro de mim, que se eu não entender, se não me provarem por A mais B, que esse negócio ele pode funcionar, apesar de ser um pouco subjetivo, eu não vou conseguir nunca imaginar. Então, eu parti do ponto que eu tenho uma dificuldade de imaginação para entender o porquê. E olha só que interessante, gente. A minha dificuldade de imaginação, na verdade, quando eu parei para analisar, ela não é tão real. Entendeu? É para alguns pontos, mas eu me lembro muito bem que algumas coisas que eu desejei de verdade na minha vida, que eu sabia
que ia acontecer, não sei como, elas aconteceram. Eu só não tinha essa ciência. Então, hoje em dia, eu estou aprendendo a olhar para isso. E daí a gente olha para o nosso passado e começa a entender muitas coisas. Então, a minha ideia é ir mais a fundo nisso e entender para que eu possa realmente começar a cocriar. Todos nós a gente cocria pro lado negativo ou pro lado positivo. Só que às vezes a grande maioria das vezes, a grande massa da população, ela não está em alerta, a gente não está observando a nossa própria vida. E aí entra muito o milagre da manhã que nós estamos fazendo, que não sei se vocês todas estão, mas que é um ritual exatamente para ter um tempo para a gente não começar o dia nesse modo automático. Até aqui no livro ele usa um exemplo, eu não vou me lembrar a página, mas ele usa um exemplo e de que a pessoa começa o dia, faz tudo do mesmo jeito, faz o mesmo caminho e não para observar a sua vida, não pensa em nada. Então, que isso é muito perigoso. Então, a gente olhar para isso nos ajuda a sair desse automático. Ele fala que para a gente influenciar o campo quântico, não basta apenas pensar em uma nova realidade. É necessário a coerência entre os pensamentos e o sentimento. Porque os pensamentos enviam um sinal elétrico para o campo, enquanto os sentimentos atraem magneticamente os eventos. A Elaine Orives fala, né, que o coração é o campo magnético. Por isso que a combinação de ambos, né, o sinal elétrico com o campo magnético, que cria essa assinatura que molda a nova realidade. Então, por isso que a gente tem que treinar. Só imaginar não é o suficiente. A gente tem que imaginar com vontade, com sentimento. O nosso cérebro tem que acreditar nisso. E ele só vai acreditar quando a gente envolver sentimento, tá? E aí, gente, ele fala que tem três barreiras, três grandes coisas que a gente tem que superar para fazer essa mudança, que é ambiente, corpo e tempo. Eu vou até o capítulo 2, que eu falei para vocês, que é o ambiente, tá? Então, ele fala que depois ele vai vir os próximos pontos, né? Então, eu vou hoje até o ambiente. Então, só lembrando para quem entrou, ele começa o livro nos provando por que a física quântica, a epigenética, o ensaio mental podem mudar a nossa vida. Então, depois disso, ele vai continuar no livro esses 3 pontos, ok? Que é o ambiente, e aí foi que ele citou isso da gente começar no automático, né? Da gente começar no automático, que a gente não está olhando, observando a nossa vida. A gente não sabe porque as coisas estão acontecendo. 95% das pessoas, talvez até mais, estão vivendo no automático. E não precisa viver no automático, né? Porque ele fala assim que os pensamentos e sentimentos são como um sinal para a gente. Então, por exemplo, se a gente começar a entender, tá, por que eu fiquei irritada com isso? Por que isso me machucou tanto?
alguma coisa que alguém me falou. Pô, isso mexeu comigo hoje. Isso que essa situação, por que me tirou tão fora de controle? Por que eu perdi um controle? Né? Às vezes os nossos filhos nos irritam. Por que eu perdi o controle? Então ele fala muito disso da gente observar. E aí ele entra também, gente, numa coisa que é bem complexa. É fácil falar, não sei o que vocês acham, mas para mim, pelo menos, é bem complexa. Que ele fala que. E aí entra muito o sentimento, que ele fala que é você ter gratidão antes do evento acontecer. Então, por exemplo, você agradecer por uma coisa que nem aconteceu. E aí é o que o Elton falou, né? Se você consegue imaginar de verdade, você já está no caminho de conseguir. Mas são poucas pessoas que realmente conseguem ter esse espírito de querer uma coisa a tal ponto, conseguem viver as emoções antes do negócio acontecer. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha tanta certeza absoluta, gente, que eu ia morar no exterior, que eu abria os livros de geografia e eu me via nos lugares, era incrível. Eu não sabia como isso ia acontecer. Não sabia. Não tinha ideia. E olha onde eu moro hoje. Olha que louco, né? Eu tinha certeza, com 15 anos, eu tinha certeza absoluta que a minha vida não aconteceria no Brasil, sabe? Por muitos anos, que eu ia viver muito tempo fora. Claro, tudo muda. Hoje eu já não acho que isso vai ser para sempre, eu já consigo visualizar outra coisa. Né? A gente vai mudando, então é muito interessante, né? Ele fala assim: ao imaginar a realidade desejada de forma tão completa, começando a estar na vida futura agora, você convence o corpo emocionalmente de que o evento futuro está acontecendo no presente. Em resumo, o modelo quântico estabelece que, ao quebrar o hábito de ser você mesmo e criar um novo estado de ser coerente, mente e corpo alinhados em um sinal elétrico magnético elevado, você influencia a energia do campo quântico, colapsando potenciais em uma nova realidade. Então, daqui para frente no livro, ele vai nos ensinar como, porque ainda ele está muito no porquê, ali nos primeiros capítulos, ele fica muito no porquê, até para nos convencer, né, gente? Para nos convencer, porque a gente precisa, alguns já estão nesse ponto. E lendo o livro do Elon Musk, gente, também é outro que mostra muito que a capacidade de imaginar. Ele tem certeza absoluta que ele vai levar as pessoas para Marte. Por mais insano que isso possa ser, na cabeça dele, isso é muito real. Ele consegue ver as pessoas em Marte. Ele consegue imaginar, tipo, pra gente é surreal. E esses dias eu li uma frase do fundador lá da OpenAI, do ChatGPT, e ele falou, porque ele conhece todos os caras, né? Elon Musk, o Larry Page lá do Google, todos os top da galáxia aí que alcançaram muitas coisas na vida. E ele fala que ele fala assim, as pessoas que eu mais conheço, que têm mais sucesso e que alcançaram mais coisas na sua vida, acreditam tanto que chega a beirar a ilusão o que elas acreditam, entendeu? Então, assim, são sonhadores, né, gente? Sonhadores. Então,
a gente vê que tem uma correlação, né, dos loucos, dos sonhadores com o sucesso. Claro que aí eu volto para o que eu falei. Elon Musk, pessoas que estão... É trabalho para caramba. Elas não estão só no campo do sonho. Elas vão para ação. Então, e aí, gente, o que vocês têm para falar? Faz sentido? Que percepção vocês estão tirando do livro? Alguém quer entrar aí no áudio? Faz muito sentido, né? Eu já estudei um pouco de física quântica, por isso que eu citei o Neville Goddard, porque ele fala muito sobre isso, a nossa grande imaginação humana. É o que o pessoal fala também da lei da atração, né? Conforme você consegue visualizar, que é o que a gente faz também no Milagre da Manhã, né? Você visualizar, só que não pode ficar só aqui, tem que ter a conexão aqui e aqui. E na ação, né? Na ação também, né? Tem que ter a emoção, o que é o magnetismo, para poder ter a atração de verdade. Né? Até para a gente se também movimentar, né? Igual você falou, eles são sonhadores, mas são realizadores também, né? Boa palavra. Tem que sonhador e realizador, né? Tem que ser junto. Exatamente. E no Caibalion, não sei se você conhece esse livro. Já ouvi falar, eu estava aqui na minha lista. Pode falar, desculpa. Ele fala das 7 leis herméticas. E a primeira lei é o mentalismo, que entra justamente em tudo que você já falou. Que tudo começa na mente. Entendeu? É o que eles falam, vou criar uma caneta. A caneta primeiro estava aqui. Depois que ela foi para o papel, desenho e virou um objeto. Então, isso é para tudo. Isso é para tudo, não? Com certeza. Então, assim, é muito coerente. Todos eles acabam falando da mesma linha, da mesma coisa, com linhas diferentes. Eu acho que muito legal, isso é muito legal. Porque eu até fiquei pensando, né? Eu estava vendo não sei se vocês são da Aliança Divergente, se todas são. Quem não for, depois vai entender, mas até o Elton. Eu comecei a fazer um comparativo do que ele está falando da teia dos acontecimentos, é física quântica. Sim. É epigenética, então é só formas diferentes de falar da mesma coisa. E a gente vê lá Exatamente. A Cabala, o Buda, também falam disso. Na teoria cognitiva comportamental de Aaron Beck, ele também usa, né, essa questão do foca na mudança de pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais, que vai dentro também da teoria da permissão, né? Porque começa aqui e vai mobilizando todo, né, todo o contexto. E o Elton fala muito sobre isso, e no livro anterior que lemos, né, fala que a postura tem que começar de dentro, né? Foi bem interessante o primeiro que eu participei aqui com você, Mi. Você falou passo a passo, né? Então tem que começar por dentro, né? Tem que começar na postura, e é muito gostoso, né? As escolhas dos livros, que um vai, né, só... Um vai complementando o outro, né? Muito louco. Exatamente. E é legal que hoje em dia, eu estava até falando, né? Nossa, eu amo a inteligência artificial, porque, cara, por exemplo, eu coloquei lá para comparar um livro com outro, para pegar os pontos. Isso demoraria para a gente fazer no passado horas, né? Dias até. Dias, né? Horas, dias, semanas, teria que sentar. Cara, agora em alguns minutos eu consigo entender. Verdade. Olha o avanço que a gente tem. Eu falo que a inteligência artificial pode te dar um poder muito grande, né? Se tu souber usar. Eu acho que ela não pensa pela gente, mas ela pode nos ajudar muito a organizar as coisas. Até no encontro passado, não, há 2 encontros atrás, eu apresentei para vocês, né, o que eu uso muito para estudar, que é o Google KLM, que é uma ferramenta interessantíssima,
porque ela não inventa, ela só usa o que tu tá pesquisando, porque as outras inteligências artificiais inventam. Eu quero ler uma parte aqui para vocês, tá? Porque eu pedi para ele, para o sistema aqui, fazer uma análise do que ele fala do passado, porque eu achei muito interessante como que ele trata o passado, porque o passado acaba sendo uma prisão para muitos de nós. E até inconscientemente, né? Às vezes a gente não percebe estar vivendo num passado. Aí tem várias linhas, né? Aí a Emily, que é psicóloga, deve conhecer várias, pode falar um pouco para a gente. Aí vem a constelação familiar falando para te cortar, vem isso, vem aquilo. Mas eu sempre me pergunto, tá, e quando que é completamente inconsciente, né? Porque, por exemplo, gente, eu demorei anos, luz, para perceber que eu tinha uma coisa do passado porque a minha mãe teve depressão 2 vezes, uma depressão muito forte por muitos anos quando eu era criança, e que isso me afetou. Eu demorei muito tempo, foi muita sessão de terapia, foi muita coisa para eu. Isso influenciou, isso está influenciando no meu eu atual, que eu me sinto rejeitada, que eu escondo os meus sentimentos. Então, a gente às vezes está escondido no nosso inconsciente, né? E daí ele fala assim, né, que a obra apresenta um argumento central poderoso. A grande maioria dos seres humanos vive em um ciclo de repetição, onde o futuro se torna uma mera extensão previsível do passado. Nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, condicionados por anos de experiência, formam uma identidade neuroquímica que nos aprisiona em uma realidade familiar, porém limitante. Então, é aquela pessoa, né, que apanha do marido um tempão, e aí para ela é tão normal, aquilo ali é amor para ela, né? A gente vê casos de pessoas que a única forma que elas conheceram de amar é uma forma agressiva, tudo, e aí elas procuram isso em parceiros. E elas nem sabem. Aquilo é amor para elas, é louco, outra pessoa não consegue entender. Então, ele desconstrói esses mecanismos biológicos no livro, biológico e quântico, que perpetuam esse ciclo, né? Então, depois, se vocês quiserem, eu posso dividir com vocês exatamente essa análise que eu pedi para fazer, né? Então, entre o passado, né? Como o passado corrói ou constrói a nossa realidade, né? Corrói ou constrói a realidade. Então, eu achei bem interessante quando a gente para pensar, né? Eu não sei, Emily, o que tu pode falar um pouquinho da gente pra gente quando isso está invisível, quando a gente não enxergou, sabe? O que acontece? Eu acho que aqui nesse esquema aqui da minha logo, o cérebro, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. O cérebro, ele forma sucos cerebrais, rotas das experiências do qual já tivemos, né? Só que lembra que o Elton fala que as experiências são percepções, então não é exatamente o que aconteceu, é o que você fez com aquilo que aconteceu. Então, supostamente eu e a Mi somos gêmeas, só que a gente passou pelo mesmo evento, só que eu vou ter uma percepção X e a Mi talvez tenha outra percepção de um mesmo evento, né? E esses sucos cerebrais, né, que é formado conforme a percepção de cada um de nós, ele vai formar uma rota neuronal. E aí, nas terapias, a gente trabalha como se fosse uma podagem dessas, né? E para colocar a pessoa que antes estava disfuncional para a rota funcional.
Então, é por isso que muitas vezes a gente fica presa a certos traumas, e aí precisa de alguma metodologia, terapia, alguma ferramenta para que a gente saia daquela rota disfuncional e forme uma nova percepção da rota, né, funcional. Não sei se eu consegui, né? Mas, não, assim, claro. Neurobiologicamente falando, é isso. Todos os traumas formam uma rota como se fosse um suco cerebral aqui. É que é difícil falar com termos técnicos, né? Mas é praticamente isso. Acho que deu para entender bem, né? Sim, sim. Muito legal, muito legal. Ah, um outro ponto que eu achei interessante, que ele fala no livro, foi um estudo das pessoas ali que os DNA se mexiam, sabe? Não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas como a emoção, as pessoas que expressavam emoção, o DNA se mexia e tal. Então, eu até, deixa eu ver aqui, cadê os detalhes que eu fui atrás desse estudo para entender. Tem 2 estudos no livro que ele traz, e eu fui nesse início do livro que ele traz, que eu fui atrás. Sinceramente, eu achei que ele usou um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, é esse aqui. Tem um de um oriental, do Emoto, que fala da água, né? Que ela muda a estrutura, né? Um deles é esse? Não, é um... Masaru Emoto, não é? Isso. Esse é muito legal, esse estudo também. Ai, gente, cadê? Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver qual é que é, só deixa eu ver se é esse aqui, ou se eu deixei, será que tá dentro? É porque eu vou fazendo os meus... culpa, ego... Tá, eu não tô achando aqui, mas eu vou tentar explicar. Tem 2 estudos, um que é que as pessoas rezavam para pessoas que já tinham morrido. Eu achei, sinceramente, que ele usou esse estudo no livro de uma forma... Porque tu pode também usar as coisas para provar o que tu quiser, né? Quando eu fui atrás do estudo e entender, o estudo foi feito para mostrar que tem que ter cuidado como se olha para as pesquisas, que é muito do julgamento. Não se sabe se foi uma coincidência, porque que é o estudo, né? As pessoas rezavam, mas elas não sabiam que estavam rezando por pessoas que já tinham morrido. E aí, quando foi analisar os casos de quem tinha sido rezado e quem não tinha sido rezado, realmente os que receberam reza não teve uma grande diferença na mortalidade, mas tinham menos febre e tinham um pouco menos de efeitos colaterais e tal. E aí ele fala no livro que o presente pode mudar o passado. E aí, pesquisando, várias pessoas usam esse estudo para falar isso, mas não é nada provado. Nunca foi feito outro estudo, entendeu? Nunca foi feito outro estudo. Então, se é uma coincidência, porque ele fala, né? O Elton também fala isso, que não existe passado, futuro e presente, que é só um recorte, né? Então, esse estudo, talvez, e aí fica subjetivo, né, gente? A gente nunca vai saber, tem que fazer muito mais estudos para a gente ter certeza, né? Não se sabe se foi uma coincidência ou se realmente essas rezas do presente que foi feita naquela época conseguiram alterar o passado. Então, ele usa isso para provar, né, que a gente consegue alterar até o passado, se a gente quiser. E depois ele fala desse outro estudo que foi feito por uma instituição que é um pouco subjetiva, é um pouco espiritual também, que essas pessoas que estavam com tubos de DNA, e daí um grupo falava para elas terem emoções positivas e negativas, e aí as que tinham... foram 3 grupos, né? Que não tinham emoção nenhum, o DNA nem se mexia.
as que tinham emoção negativa, o DNA ficou todo emaranhado, né? Então, é bem interessante também de como... E aí vem o estudo que vocês falaram, né? Que do arroz, eu acho que o cara, ele provou, né? Que ele ficava falando coisas negativas e a planta não cresceu. Tipo, e a outra que ele ficava falando coisas positivas, a planta estava lá, linda e maravilhosa. E aí entra outro ponto, né? Que nós estamos todos conectados de alguma forma. Que nós somos energia. Então, não importa se é a planta, a água, e estamos todos conectados. Então, o que eu estou fazendo aqui vai interferir lá do outro lado. É porque a epigenética também, né, que é um estudo que fala o quanto a gente se modifica conforme o ambiente do qual estamos. Então, vai muito de encontro com as questões, assim, esses estudos, né, que estão no livro, tá muito no subjetivo, mas a epigenética explica muito melhor, e o estudo do Masaru Emoto também é bem, né, ele mostra ali o quanto somos influenciáveis, né, por questões, né, é bem interessante. Aquela pessoa que começa, tipo, eu falei aqui pro meu marido, né, hoje eu fiquei tão feliz porque ele acordou para mim, namastê, e eu, o que foi? Dele, comecei o dia com meditação, porque eu falei, ele começa o dia já ligando a TV, sabe? E eu falei, cara, não faz isso contigo. Procura uma energia bacana, sabe? Vai procurar. Começa o dia de uma forma diferente e tal. E aí, hoje eu fiquei feliz, né? Porque ele namastê, eu... E aí, tu vê que a gente vai influenciando, né? Eu comecei com esse... A gente está começando... A gente está fazendo o Milagre da Manhã, eu tô olhando mais para mim, tô lendo os livros certos. Então, gradativamente, de alguma forma mágica, o ambiente vai se moldando, né? É muito louco. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Como é que vocês estão aí na leitura do livro, gente? Silvana, Iris. Agora vai começar a parte boa, né? Agora começa depois ali da página 100, tudo, ele vai começar a mostrar como fazer, né? Como que tu vai criar isso, porque não é fácil, não é só imaginar, gente. Se fosse, estava todo mundo conseguindo, né? Tava todo mundo aí. Eu acho que aquele livro, o The Secret, né? O Segredo, ele trouxe de uma forma muito simplória, né? E por isso que acabou cagando, né? Digamos assim, a física quântica, tudo ficou uma coisa muito banal, como se fosse assim, né? Tipo, eu vou imaginar o cheque de 1 milhão e pronto. E vou ficar rico. E não é bem assim, tem muito mais. Olha, a Iris está falando que ela já está surpresa com a mudança que está acontecendo. Surreal. É isso, né? A gente tem que... Eu acredito que, até falando da Aliança Divergente, eu acredito que essa é a cereja do bolo que eu acredito que o Elton vai começar a trazer, que vai ser a órbita da vontade e a teia dos acontecimentos, sabe? Porque estava faltando... Porque tu pode arrumar todos os relacionamentos, mas se tu não acreditar em si mesmo, se tu não ir para cima e conseguir imaginar, tu também tem que unir isso, na minha opinião. Os PDAs é uma ótima ferramenta, né? Que é o perceber, o decidir e o agir, né? O agir está sempre nas ferramentas, né? Que não adianta você ver e não encarar, né? Como não adianta. Aí tu fica cega, né? E às vezes a gente fecha os olhos, gente. E no fundo, a gente sempre sabe. Né? Quando a gente fala assim... Tu, né, Emily? Tu é psicóloga, eu acredito que tu deve ver tudo isso na pele. Que a pessoa, no fundo, ela sabe, só que ela não quer... A gente não quer olhar, né?
a gente não quer assumir que está procrastinando, que não foi, que não deu 100%, que não se doou. É difícil, né? A gente tem essa... Até porque nós não somos ensinados, né? Pelo menos eu não fui, eu acho que a grande maioria... Talvez a gente está desenvolvendo aí uma nova consciência com os nossos filhos, tudo, mas não é fácil. Às vezes o meu filho tem 9 anos e eu quero sentar e ensinar essas coisas para ele e ainda não consigo, sabe? Mesmo com toda a consciência que eu tenho, tudo, então a gente fica... não é fácil, né? É bem interessante, tem algumas palestras, eu vi isso em uma palestra, né? Eu achei bem interessante, principalmente quando a Mi fala de crianças, que não adianta você falar assim, falar para a criança, coloca a mão para cima, agora você vai fazer o que eu falar. E aí você fala assim, coloque o indicador para cima, mas só que você aponta o dedão, você fala o indicador e aponta o dedão. A criança, a tendência dela é te copiar. Então, precisa estar em sincronia o que você fala e o que a criança vê. Por isso que, geralmente, as crianças... Porque na história, né, a gente fala que as crianças são uma esponjinha. Então, é muito importante a gente saber em qual ambiente essa criança está, porque ela vai absorver. Então, se for um ambiente positivo, óbvio, ela vai absorver essas coisas positivas. Mas e se esse ambiente não for o adequado e nem positivo para essa criança, ela também vai absorver isso. Então, precisa estar em harmonia o que ela escutar e o que ela visualizar, porque a tendência é ela ir pelo visual. Ela vai fazer com o polegar, ela não vai levantar o indicador. E ela não é porque ela não sabe a diferença de polegar e, óbvio, depende da idade da criança, ela não vai saber mesmo. Mas a tendência é mais copiar do que seguir o que está escutando. Por isso, os reforços visuais e auditivos. Quem já entrou numa sala infantil tem muito desenho, exemplo, o abecedário, né, as letras. Por quê? Porque o visual reforça o que o professor ou a professora está ensinando lá. Então, é muito importante isso. Né, que a comunicação, ela é só 7% é a... Não sei se é verdade ou não fui atrás para pesquisar, mas é uma pessoa... Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que é bem forte no Instagram, e ela estava falando que só 7% da nossa comunicação é verbal, né? O resto é como a gente se comporta, o nosso rosto, tudo. Então, aquele, né? Falar só não adianta. Gente, eu vou ter que ir me despedindo de vocês, porque hoje tem a apresentação na escolinha do meu filho. Então, eu vou lá, que vai começar as férias. Aqui tem umas férias de outono. Muito obrigada. Daí, daqui a duas sexta-feira, a gente se vê de novo. Eu vou marcar com vocês. E aí, eu acredito que esse livro ele é longo. É melhor a gente entrar nele em novembro e estudar ele bem do que passar rápido e não absorver. Eu acho que o menos é mais. A gente está hoje em dia já num momento que é tanta informação e para que correr? A gente não tem necessidade disso. Então, eu vou sugerir que a gente continue esse livro em novembro, se for ok para vocês. Beleza? Então tá, meus amores. Muito obrigada. Continuem, tragam as percepções ali no grupo, que é importante, tá bom? Obrigada. Uma ótima sexta-feira para vocês.